Olá, meus amores do quarto ano, bem-vindos a mais uma videoaula. Professora Neta aqui do Instituto Educacional São José com vocês, tá? Sei que vocês estão aí do outro lado e hoje, meus amores, nós vamos fazer a correção sobre aquele conteúdo que vimos na última aula. Que conteúdo foi? Sobre a hidrografia do Brasil e a do Piauí. Estudaram? Releram, viram novamente a videoaula, assistiram mais de uma vez? É importante vocês assistirem, gente, uma vez, duas, dá pausa, volta, tá? É muito importante você ter bastante atenção durante essas aulas. E o que foi que vimos da hidrografia? Que ela é formada de quê? Quando a gente fala de hidrografia, nós estamos falando de água, de rios, riachos, córregos, mares, oceanos, subsolo, ou seja, de toda a água que fica no nosso planeta, tá? E vimos também o que? As partes de um rio, que o rio é um curso natural, existe o rio, né, principal, e os rios têm várias partes, que são 5, né? É o leito, a nascente, que é o local onde o rio nasce, os afluentes, que são os rios menores, nós temos a margem e a foz. Vimos tudo isso, lembra? Vimos como é que a chuva é formada, como é que os rios são formados, ok? Vimos as bacias hidrográficas do Brasil e também do nosso estado do Piauí. Vamos lá para a correção, meus amores? Fizeram as páginas? Vamos corrigir então. Material direitinho, lápis, borracha, para vocês fazerem a correção. Vamos corrigir primeiro o nosso livro do Piauí, que foram as páginas 58, 59, 66 e 67. Primeira questão, a chuva ela é um elemento natural muito importante para a agricultura regional. Como você poderia explicar como forma a chuva, né? Então, lá na página 58 do livro de vocês, responderam essa página como é que forma a chuva. A gente viu durante a videoaula todo esse processo através do ciclo da água. Vamos lá. Então, a água dos rios, mares e lagos, elas são aquecidas pelo calor do sol, elas passam por esse processo que é chamado de evaporação. As gotículas que formam, né, a água, elas ficam suspensas no ar e são levadas para o céu na forma gasosa. Depois, essa água forma essas nuvens que, ao ficarem cheias, bem pesadas, elas caem na forma de chuva. Então, é dessa forma, meus amores, que acontece, né, o processo da chuva. Questão 2. Considerando a figura a seguir, você vai citar o que está acontecendo em cada imagem, tá? Imagem 1, vamos ver aí o sol sendo aquecido. Imagem 2, imagem 3. Então, quais são os processos que acontecem aí, tá? Então, o aquecimento, né, dos rios e lagos, depois a evaporação e, por último, a precipitação, que é exatamente, né, a queda da água da chuva, tá? Da água das nuvens que vão transformando-se em chuva. Página ainda 58, questão de número 3. O ciclo da água, ele ocorre devido às mudanças de estado físico dessa substância. Entre os processos apontados a seguir, pinte aquele que indica corretamente a etapa que resulta diretamente na formação das nuvens, tá? Então, é o que, gente? Então, é a evaporação, tá? Pintou lá a evaporação e vamos para a próxima página 66. Vai pular lá para a página 66. Identifique na imagem as partes de um rio, utilizando as palavras do quadro. Então, quais são as palavras que nós temos no quadro? No quadro, nós temos o nome afluente, nós temos o nome leito, nascente e foz. Então, você vai completar com essas partes que formam o rio. Vamos ver o primeiro item que está pedindo. O rio, ele tem sua origem na afluente não dá, né, gente? Então, tem sua origem aonde? Na nascente, né? Que é o local onde o rio nasce, tá bom? Então, vamos ver. Embaixo nós temos os rios desaguam no mar ou em outros rios. É a sua... Qual é a parte do rio, meus amores, que nós vamos completar aí? É a sua foz, né? Que foz é o lugar onde o rio deságua. Ok, meus amores? Temos um espaço lá do outro lado e tem dizendo assim, é um rio menor que deságua no outro rio. Quais são os rios menores? São o quê? Afluente, tá, meus amores? Completou com o nome afluentes? O do rio é o espaço ocupado pelas suas águas. É o quê? O leito, tá? Que é todo o percurso do rio, ok? Corrigida a página 66, vamos para a questão 2 ainda da mesma página. Sobre os rios, você vai marcar V para verdadeiro e F para falso nas sentenças a seguir. O rio principal é aquele que deságua suas águas em outro rio. É verdade, gente?
É V ou é falso? Fizeram o quê? Falso. Por que que não é, professora? Não é correto? Porque o rio principal, ele vai desaguar no oceano, meus amores, tá bom? Então, não vai desaguar em outro rio, ok? Os rios afluentes, sim, que são os rios menores, eles desaguam em outro rio, ok? Letra B. Os rios afluentes despejam suas águas no rio principal. Tá correto, meus amores? O rio afluente despeja suas águas no rio principal. Corretíssimo. Vamos para a letra C. Os rios permanentes ou perenes são aqueles que nunca secam. A gente viu isso também. Tá correto, turma? Verdadeiríssimo, tá? Então, V de verdadeiro. Letra D. No Piauí, a maioria dos rios são temporários, ou seja, eles secam em um período do ano. Então, essa informação é verdadeira ou falsa? Fizeram o quê, meus amores? O que vocês responderam? Verdadeiro, tá bom, meus amores? Letra E. O rio principal pode ter um ou mais afluentes. É verdade. A gente não viu isso? Vimos que o rio Parnaíba ele tem vários afluentes. Então, é verdadeiro, ok? Pinte, na questão 3, os círculos de cada afirmação com as cores indicadas na legenda, classificando em rio perenes para vermelho e temporários para amarelo. Apresenta escassez de água do período mais seco do ano. É o rio temporário ou é o rio permanente, meus amores? Que a gente chama também de perene. Marcou de quê? Amarelinho, né? Possui um grande volume de água. Aí sim é o rio perene, que chamamos de permanente. As famílias ribeirinhas sofrem no período da seca. Período da seca, o rio seca, é um rio o quê? Temporário. Então, pinta de amarelo. O volume de água diminui no período da seca, mas o rio nunca seca, não seca. Então, é um rio o quê? Permanente, pintou de vermelho, ok, turma? Questão de número 4. O rio Parnaíba é o principal rio do nosso estado. Ele e os vários outros que nele desaguam formam uma bacia hidrográfica. Elabora um parágrafo que caracteriza essa bacia, né, do rio Parnaíba. Aí nós temos a imagem no livro de vocês e para fazer o parágrafo. Eu fiz para vocês, mas vocês podem deixar a resposta pessoal de vocês, ok? A bacia hidrográfica do Piauí, ela é formada pelo rio principal, que é o rio Parnaíba, e seus 217 afluentes, ok, turma? Próxima questão, observe a seguir o mapa hidrográfico do Piauí e você vai realizar o que está sendo proposto. Letra A. Com lápis de cor azul, pinte todo o percurso do rio Parnaíba, desde a sua nascente até a foz, tá? Então, você vai voltar lá no mapa e vai pintar, tá, gente? Então, o rio Parnaíba, ele está onde? Observa as cores aí na legenda. Nós temos o rio Parnaíba na bacia difusa do Baixo Parnaíba, nós temos também no Médio Parnaíba. Lembra durante a videoaula que eu disse que o rio Parnaíba ele se classifica em Alto, Médio e Baixo Parnaíba? Pois você vai ver na legenda e vai pintar todo esse percurso, ok? Vamos para a letra B. Com lápis de cor vermelha agora, vai trocar de lápis, vai pintar o trecho que corresponde ao litoral do Piauí, tá? Então, toda a parte que tem o litoral você vai pintar de vermelho. Letra C. Com lápis de cor verde agora, você vai cobrir o percurso do afluente do rio Parnaíba, ou seja, os rios menores, ok? Letra D. De que cor está representada a área banhada pela bacia do Poti? Olha na legenda e vê que está na cor verde neon, tá? Tem 3 tonalidades de verde. Então, o Poti está no verde neon, ok, meus amores? Pronto, vamos corrigir agora o livro do Farias Brito, meu bem, tá? Vamos lá, pegou o material Farias Brito para fazermos a correção das páginas. Primeiro, na página 176, o que é uma nascente e o que é uma foz? Tenho certeza que vocês lembram durante a aula que a nascente é o local onde tem a origem do rio, onde o rio inicia, ou onde o rio nasce. Não importa a palavra que vocês colocaram aí, tá, meus amores? E a foz é o local onde o rio deságua. Então, vai ficar assim, nascente, onde o rio nasce, e a foz, onde o rio deságua, ok? Vamos para a questão de número 2. Qual é a maior bacia hidrográfica brasileira? Né? Apresentei o mapa para vocês durante a videoaula e vocês têm o acesso dele aí na página de vocês. Então, a maior bacia hidrográfica é a bacia amazônica, tá? Vamos para a próxima página, questão de número 3. Há rio perenes no lugar onde você vive? Se sim, cite o nome de um. Nós temos o rio perene, é o rio Parnaíba, né, meus amores, tá? Ele não seca. Questão de número 4. No lugar onde você vive, há rio temporário? Sim, né? Qual o nome dele? Nós temos o rio Poti
que às vezes ele seca quando nós temos um longo período de estiagem, de falta de chuva, ok? Questão de número 5. No lugar onde você vive, é comum ocorrer inundações por causa do transbordamento de rios? Não, né, gente? Às vezes acontece nas ruas e enche, às vezes alaga algumas casas, mas do rio não. Vamos para a questão de número 6, da página 181. Quais são os principais rios da unidade federativa onde você vive? Eles são rios de planície ou rio de planalto? Então, os principais rios que nós temos é o rio Parnaíba e o rio Poti. E eles são rios de quê, meus amores? Rio de planície, tá? Questão de número 7, na página 181. Na unidade federativa onde você vive, que é o estado do Piauí, né, meus amores? Predominam rios permanentes ou rios temporários? Rios temporários, ok? Corrigido? Vamos para a página 183. A água, substância necessária à vida, pode causar doenças, né? A gente sabe que a água, gente, ela causa muitas doenças, isso é fato. Se essa água, mas antes tem um texto, né, gente, falando sobre isso, que é a água e saúde. Então, vocês iam responder essa questão de acordo com o texto. E o texto fala sobre a água e saúde. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Você já deve saber que o consumo de água contaminada ou de água, né, ou contato com ela pode causar graves doenças. Mas você sabia que o armazenamento inadequado também da água, mesmo que seja água limpa, também pode causar doenças? A dengue é uma dessas doenças, né? E ela é transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti, que se desenvolvem em locais que têm água acumulada, principalmente água limpa. Por isso, é importante evitar que a água se acumule em locais da nossa casa, tá bom? Também na escola e em outros ambientes que vocês frequentam. Aí vocês observam aí na imagem, nas plantas, né? Tem também, não deixar água acumulada em pneu, tá? Então, vamos lá para a página 86 na resposta. Então, é para vocês explicar isso. Então, como seria a resposta? É uma resposta bem pessoal, mas eu coloquei aqui uma sugestão para vocês, tá? Porque a água poluída e contaminada contém agentes causadores de doenças, tá? Vamos para a questão 2, meus amores. Qual é o agente transmissor, né, da dengue? Está lá no texto, o agente é o mosquito Aedes aegypti, tá? Questão de número 3. Onde se desenvolve esse agente transmissor? A gente viu onde é, né? Em locais o quê? Que acumulam água, tá? Que locais são esses? Em vasos de plantas, em pneus, tá? Olha aí. Questão de número 4. Por que devemos evitar o acúmulo de água nos ambientes, né? Para evitar que o mosquito da dengue, né, se desenvolva e possa transmitir essa doença, ok? Vamos para a página lá do Plus 284. Tem um texto aí para vocês, gente. Vocês vão reler esse texto. Acredito que vocês já fizeram a página, mas é importante a gente dar uma lida, tá? Até recentemente, acreditava-se que o Nilo era o rio mais extenso do mundo. Uma pesquisa feita por um grupo de cientistas no ano de 2000 demonstrou, no entanto, ser o Amazonas, né, o maior do que o rio africano. Ele possui 6.850 km² de extensão, 60 km mais do que o Nilo. O Amazonas é o maior em extensão e também em volume de água. O rio nasce na Cordilheira dos Andes, mas propriamente na quebrada, aí tem esse nome estranho, gente, que eu não sei pronunciar, nas proximidades do vulcão nevado Mississippi. A nascente fica a cerca de 5.000 metros de altitude. O Amazonas, ele despeja nada menos do que 175 milhões de litros de água por segundo, turma, no Oceano Atlântico, que é onde ele deságua, tá? O encontro das águas do rio com o mar dá origem a um fenômeno conhecido como pororoca. As ondas formadas por esse choque são muitas vezes aproveitadas para a prática de surf. A pororoca é a mais intensa nos períodos de lua cheia. O que é para fazer aí? Vamos ver as questões referentes ao texto, tá? Letra A. Indica a extensão de cada rio citado no texto. Quais são os rios citados no texto, meu amor? É o Rio Nilo, a extensão é de 6.790 quilômetros, e o Rio Amazonas, né? De 6.850 quilômetros. O que é a nascente de um rio? Você já sabe, de qual salteado? É o local onde o rio nasce, é o ponto de origem do rio, é onde o rio inicia, né, meus amores? Corrigido? Vamos para a próxima, letra C. A nascente do rio Amazonas localiza-se na Cordilheira dos Andes. Quanto à altitude, ela situa-se ao nível do mar, né? E qual é o nível do mar? Não, né, gente? A nascente dela fica a cerca de 5.000 metros de altitude. Letra D. Transcreva do texto uma informação sobre o volume de água que o Amazonas despeja no mar.
Então, tá lá no texto, é só pegar a informação e colocar. Então, o Amazonas, ele despeja nada menos do que 175 milhões de litros por água, né, por segundo no mar. Vamos para a questão 9? Complete o esquema a seguir com as informações sobre a bacia do Rio São Francisco. Então, o que está pedindo sobre o Rio São Francisco? O nome carinhoso dado a esse rio, né? Que é conhecido como, quem lembra? É conhecido como Velho Chico, tá? Onde é que ele nasce, a importância da economia para a região, a área que esse rio ocupa, os estados que ele percorre. Então, tem um texto aí no livro de vocês mostrando todas essas informações, tá? Ó, a resposta aqui disponível para vocês. Primeiro, conhecido como Velho Chico. Ele fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais, né? E Foz dele divide com os estados de Sergipe e Alagoas. Olhei as respostas. Além de fornecer água potável para o consumo de milhões de pessoas, a bacia também tem uma grande importância econômica, principalmente para as regiões com clima semiárido do Nordeste. Temos mais a extensão dele, que está pedindo lá 640 milhões de quilômetros. Os estados por onde ele percorre, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. E tá aí, meus amores, tá? Foi através dela. Aí vamos ver a página 286, tá? O que tá pedindo nessa página 286? Aí é a restante das informações. Vamos para a questão de número 10, tá? O que é que para fazer na 10 você vai relacionar as características dos rios? Os rios perenes ou rios temporários. Rios perenes, que são aqueles que não secam, e os rios temporários, que são aqueles que secam, né, durante um período do ano. Aí você colocar P para perenes e T para temporários, ok? Vamos ver lá as questões. Possui fluxo de água contínuo. É perene ou é o rio temporário, meus amores? Colocar um P ou foi um T? Olha aí a resposta, né? É o rio perene. Localiza-se nas áreas mais secas do território brasileiro. Qual é, gente? Áreas mais secas, temporários. Correm apenas no período de chuva, né? Ou seja, quando não tem chuva, esses rios secam. Então, é o quê? Temporários, né? Nunca secam. Qual é o rio que nunca seca, gente? Rios permanentes, conhecidos também como rios perenes. Então, você vai colocar a letra P. Vamos para a próxima página, meus amores. Página 287, questão de número 11. Nós temos aí um texto também. Muitos rios, né, formam aquilo que chamamos de planície de inundações, que é conhecido também por várzeas. Esses cursos de água dispõem de uma área nos limites de suas margens para receber o volume de água que aumenta durante alguns períodos, né, de chuva forte. O problema é que, graças à expansão, né, urbana e acelerada, algumas dessas áreas, né, são erroneamente ocupadas, ou seja, de forma inadequada, tá? Causando graves problemas de inundações que chegam até os bairros inteiros embaixo de água, como vemos aí na imagem do texto. O texto acima refere-se a um fenômeno natural relacionado ao volume de água dos rios. Qual é a alternativa correta? A gente chama isso de erosão, de assoreamento, cheia ou deslizamento. Qual é a resposta correta, meus amores? Fizeram? Então, vimos na imagem um rio, não vimos? O texto fala sobre o quê? Sobre as inundações, que são o quê? Cheias. Então, resposta correta, letra C. O que são planícies de inundações? No próximo texto já está explicando o que é isso, né, gente? Trata-se de uma área, né, nesse limite das margens dos rios, para receber o volume de água que ele vai aumentando durante período de chuvas fortes, ok? Corrigiram, meus amores? Vamos para a questão de número 12, na mesma página. Complete os quadros com as informações solicitadas. Rio de planície é a característica. O que é um rio de planície? Lembra das características desse tipo de rio? É um rio que ocorre em locais planos, ele não possui queda d'água. Lembra disso que a gente viu durante a aula? Aí vamos, como é que pode ser usada as suas águas? As águas do rio de planície, como são águas mais calmas, mais paradas, em terreno plano, então é bastante usado para a navegação. Rios de planalto, qual é a característica dele? A água é mais forte, em partes altas, possui queda d'água, a água vem com mais intensidade e pode ser utilizado para quê, meus amores? Pode ser bastante utilizado para
produção de energia elétrica, tá? Vamos ver aí a resposta, tá bom? Comum em terrenos planos, sem queda d'água, e é utilizado na navegação, pesca e atividades de lazer, terrenos irregulares com quedas d'água, e a utilidade dele é para gerar energia elétrica, tá? Já havia comentado. Corrigiram, meus amores? Vamos lá? Corrigido tudo? Então era isso. Então até a próxima aula e fiquem em paz e fiquem com Deus.